A noite estava escura, e o único som que preenchia o ar era o motor cansado de um carro solitário. Os faróis cortavam a escuridão, revelando uma estrada estreita e deserta, cercada por árvores retorcidas que pareciam se mover com o vento. O motorista, cansado depois de um longo dia de trabalho, só queria chegar em casa. Mas a sensação incômoda de que estava sendo observado já começava a se instalar em sua mente. No 2, o GPS tinha parado de funcionar há quilômetros e a bateria do celular estava prestes a acabar. Ele não fazia ideia de onde estava. Cada curva parecia levar a mais quilômetros de nada, e o silêncio da noite era tão profundo que o zumbido do motor soava como um grito. Foi então que, de repente, o carro engasgou e parou no meio da estrada. 3. Tentou girar a chave novamente. Nada. O silêncio se tornou ainda mais pesado, esmagador, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Olhando pelo retrovisor, jurou ver algo se movendo entre as árvores. Uma silhueta fugidia, rápida demais para ser identificada. Ele piscou, tentando se convencer de que era apenas cansaço. 4. Sem escolha, saiu do carro. O frio da noite cortava sua pele e a lua cheia iluminava o asfalto rachado. A estrada parecia infinita em ambas as direções. Foi quando avistou uma luz fraca à distância. Uma casa solitária, erguida na beira da estrada. Uma faísca de esperança brilhou em sua mente. Talvez houvesse alguém ali para ajudá-lo. 5. Mas conforme caminhava em direção à casa, a sensação de alívio deu lugar ao medo. As janelas estavam cobertas por poeira, a madeira rangia ao vento e a porta parecia convidá-lo ou prendê-lo. Algo naquela casa não estava certo. Ainda assim, ele avançou, pois naquela estrada sem fim não havia mais para onde fugir. A escuridão da estrada não era apenas ausência de luz, mas um peso que parecia esmagar cada pensamento de quem se atrevia a atravessá-la. O motorista, um homem comum, alguém que poderia ser qualquer um de nós, não sabia que estava prestes a viver a noite mais aterrorizante de sua vida. Aquela viagem, que começou com a simples intenção de deixar um passageiro em um destino distante, o levaria a um caminho sem volta, onde cada passo, cada respiração e cada batida do coração seria testada pelo medo. Histórias como essa não são apenas sobre fantasmas ou lugares abandonados. Elas falam sobre a sensação de impotência, sobre o momento em que percebemos que não temos mais o controle, que a realidade que conhecemos pode se distorcer diante dos nossos olhos. É nesse ponto que a mente se quebra, que o psicológico se torna frágil e vulnerável. É ali que o terror encontra morada. Se você chegou até aqui, prepare-se. Esta não é apenas uma história para ouvir antes de dormir. É um mergulho em um ambiente onde a lógica desaparece e onde os vivos e os mortos parecem compartilhar o mesmo espaço. Cada detalhe, cada sombra e cada silêncio esconde segredos que talvez nunca devessem ser revelados. E antes que a narrativa comece a se aprofundar, quero convidar você que está assistindo a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e comente ao final o que achou desta história. Seu apoio ajuda a manter viva a chama desse terror psicológico, que busca não apenas assustar, mas também fazer você refletir sobre o que realmente existe quando a estrada se torna longa demais e escura demais. 1. A estrada parecia interminável. O motorista olhava para frente, tentando se concentrar apenas na linha tênue iluminada pelos faróis, mas seus olhos insistiam em se perder na escuridão que se abria dos dois lados. Árvores tortuosas se erguiam como sentinelas, galhos entrelaçados que pareciam formar mãos disformes, prontas para agarrar qualquer desavisado. 2. O rádio não funcionava a quilômetros. Nem um chiado, nem uma estação perdida. Apenas silêncio.
um silêncio pesado, que fazia o coração bater alto demais dentro do peito. Ele mexia nervosamente nos botões, na esperança de ouvir qualquer som humano, mas nada, como se o mundo tivesse se esquecido daquele pedaço de terra. 23. Foi então que a primeira anomalia aconteceu. As luzes do carro piscaram, falharam por um segundo e depois voltaram. Ele franziu o senho e acelerou um pouco, como se a velocidade pudesse afastar o mal-estar que começava a sentir. Mas o motor respondeu com dificuldade, tossindo como se estivesse cansado demais para continuar. 4. O celular, largado no banco ao lado, vibrou. Ele pegou depressa na esperança de algum sinal, mas não havia notificação. Apenas a tela inicial, a bateria prestes a se apagar. Confuso, deixou-o de lado. Talvez tivesse imaginado o toque. Talvez fosse apenas seu nervosismo transformando o silêncio em sons. 5. De repente o carro engasgou. O motor tremeu, roncou e morreu completamente. O breu tomou conta da estrada e o único som era o vento frio soprando pelas árvores. Ele tentou dar a partida novamente, girando a chave várias vezes, mas o carro parecia um corpo sem alma, imóvel, sem reação. 6. A respiração dele ficou pesada. Pensou em ligar para alguém, mas o celular agora mostrava apenas uma mensagem. Sem serviço. O coração acelerou. Estava sozinho, perdido, e o mundo ao redor parecia observá-lo com olhos invisíveis. Ele abriu a porta e saiu, os sapatos encontrando o asfalto rachado que ecoava sob cada passo. 7. A estrada se estendia em duas direções, ambas mergulhadas em escuridão. Não havia sinal de faróis distantes, nem de cidades próximas. Apenas o silêncio, apenas ele e o nada. Foi então que algo brilhou à frente. Uma pequena luz, fraca, quase escondida pelas árvores. 8. A esperança brotou em seu peito. Talvez fosse uma casa, talvez alguém pudesse ajudá-lo. Ele começou a andar, os passos ecoando no asfalto como se o som fosse muito mais alto do que deveria. A cada metro, a luz ficava mais clara, mais nítida, até revelar a silhueta de uma casa solitária. 9. Mas algo naquela construção despertava um instinto primitivo dentro dele. As janelas estavam cobertas por sujeira, como se ninguém tivesse morado ali por décadas. A madeira das paredes rangia com o vento e a chaminé parecia cuspir uma fumaça invisível, embora não houvesse fogo algum. Ainda assim, a luz permanecia firme, brilhando de dentro. 10. Ele parou diante da porta, respirando fundo. Sabia que algo estava errado, mas também sabia que não tinha outra escolha. O carro estava morto, a estrada deserta, e aquela era sua única chance de não passar a noite inteira no frio absoluto. Levantou a mão, hesitante, e bateu 3 vezes na madeira envelhecida. O som ecoou na escuridão, como um chamado que talvez nunca devesse ter sido feito. As batidas na porta ecoaram por alguns segundos, mas não houve resposta. Ele esperou, olhando ao redor, imaginando se alguém realmente vivia ali. O vento frio atravessava sua roupa, e o silêncio da estrada parecia cada vez mais sufocante. Estava prestes a bater novamente quando a porta rangeu sozinha, abrindo lentamente diante dele. 2. A escuridão do interior contrastava com a fraca luz que escapava de uma lamparina antiga sobre uma mesa. A chama tremulava, projetando sombras distorcidas pelas paredes. Um cheiro de mofo e madeira úmida invadiu suas narinas. Ainda assim, ele deu um passo adiante, empurrado pela necessidade. — Olá? Tem alguém aí? Chamou, a voz ecoando pela casa vazia. 3. Nenhuma resposta. Apenas o estalar distante de tábuas de madeira, como se a casa respirasse. Ele avançou, observando os móveis cobertos por lençóis empoeirados, cadeiras tombadas e quadros na parede cujas figuras estavam borradas pelo tempo.
Cada detalhe parecia congelado em uma época esquecida. 4. No chão, marcas arranhavam a madeira como se móveis tivessem sido arrastados violentamente. Ou algo mais. A chama da lamparina vacilou, e por um instante ele jurou ouvir passos leves no andar de cima. O coração disparou. Apertou os punhos, tentando se convencer de que eram apenas estalos da velha estrutura. 5. Seguiu adiante, atraído por um corredor estreito. As paredes estreitavam o caminho, e o ar ficava mais frio a cada passo. No final, encontrou uma porta entreaberta. Empurrou-a com cautela e entrou em um cômodo que parecia uma sala de estar. Havia uma poltrona virada para a lareira apagada, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. 6. Sobre a mesa descansava uma xícara quebrada, ainda com marcas de café seco grudadas nas bordas. Ao lado, um jornal antigo, datado de 20 anos atrás, falava sobre um incêndio misterioso em uma residência próxima àquela estrada. A foto da reportagem mostrava exatamente a mesma casa em que ele estava. 7. O frio percorreu sua espinha. Pegou o jornal tentando entender melhor, mas o papel se desfez em suas mãos, como se tivesse sido feito de cinzas. De repente, a poltrona girou lentamente sozinha, revelando que não havia ninguém sentado nela. A chama da lamparina no corredor se apagou, mergulhando-o em penumbra. 8. Quem está aí? Sua voz falhou. O silêncio foi quebrado por um sussurro distante vindo do andar superior. Uma voz feminina, quase inaudível, chamando pelo seu nome. Ele largou o jornal destruído e recuou, mas o som se repetiu, mais claro, mais próximo. 9. Contra sua própria vontade, começou a subir a escada. Cada degrau rangia sob seu peso, o som ecoando como uma contagem regressiva. A voz feminina se transformava em um lamento, um choro baixo que parecia atravessar as paredes. Ele sabia que deveria sair dali, mas seus pés se moviam sozinhos, guiados por algo invisível. E 10. No topo da escada, a escuridão parecia mais densa. A porta de um quarto estava entreaberta e uma luz pálida escapava por ela. Ele respirou fundo, estendeu a mão e empurrou a porta. O que encontrou lá dentro não era apenas uma resposta para seus medos, mas o início de algo muito pior. 1. A porta rangeu quando ele a empurrou, revelando um quarto antigo. O cheiro de poeira e madeira queimada era quase insuportável. Uma cama de ferro enferrujado ocupava o centro do cômodo, coberta por lençóis rasgados e escuros. Sobre a parede, fotografias antigas pendiam tortas, algumas queimadas, outras riscadas por arranhões profundos. 2. A luz pálida vinha de uma vela acesa sobre a cômoda, mas ele não se lembrava de ter visto ninguém acendê-la. A chama oscilava como se reagisse à sua presença. Aproximou-se devagar, observando as fotos. Eram retratos de uma família, um homem, uma mulher e uma menina de cabelos longos, mas em quase todas, os rostos haviam sido riscados com violência, como se alguém quisesse apagar suas identidades. 3. No canto do quarto, uma boneca antiga estava sentada em uma cadeira de balanço. Os olhos de vidro refletiam a luz da vela, e a sensação era de que o encaravam fixamente. Ele desviou o olhar, mas teve a impressão de que a cabeça da boneca havia se movido ligeiramente. Um arrepio percorreu sua espinha. 4. De repente, o choro que ouvira antes ecoou novamente, mas desta vez parecia vir de dentro do quarto. O som era baixo, sufocado, como se alguém estivesse escondido ali. Ele girou a cabeça em todas as direções, mas não havia ninguém. Apenas o quarto, a boneca e as fotos mutiladas. 5. O vento soprou pela janela quebrada, fazendo a chama da vela quase se apagar. Nesse instante, ouviu um sussurro atrás dele. Você não devia estar aqui. Virou-se bruscamente, mas o quarto estava vazio.
O coração batia descontrolado e sua respiração era cada vez mais curta. 6. Tentou se convencer de que estava apenas cansado, vítima da sugestão criada pelo ambiente. Mas então algo mais concreto aconteceu. A cadeira de balanço começou a se mover lentamente, rangendo com um som grave que preenchia todo o quarto. A boneca, imóvel, parecia sorrir com os lábios rachados. E 7. Aterrorizado, ele recuou até encostar na parede. Foi então que notou algo escrito em sangue desbotado logo acima da cabeceira da cama. As palavras eram simples, mas suficientes para congelar seu corpo. Ninguém sai. O desespero tomou conta dele. 8. De súbito, todas as fotografias caíram da parede ao mesmo tempo, espalhando-se pelo chão. Ele se abaixou instintivamente para pegá-las, mas percebeu que agora as imagens eram diferentes. Não mostravam mais a família. Mostravam a ele próprio, parado no quarto, com os olhos cobertos por sombras. 9. O pânico explodiu dentro de si. Largou as fotos e correu para a porta, mas quando tentou abri-la, ela estava trancada. Girou a maçaneta repetidas vezes, mas nada aconteceu. Atrás dele, o choro se transformou em risadas infantis, múltiplas, ecoando de todos os cantos do quarto. 10. E então, como num pesadelo, viu a boneca de vidro de pé sobre a cadeira. Não sabia como, mas estava em pé, os olhos fixos nele. A chama da vela apagou, mergulhando tudo em escuridão. No último segundo, uma mão fria tocou seu ombro e uma voz feminina sussurrou ao seu ouvido. Agora você faz parte da casa. Ele tentou abrir a porta mais uma vez, socando a madeira com força, mas não havia sinal de que cederia. O quarto estava mergulhado em escuridão, exceto por um clarão esbranquiçado que atravessava a janela quebrada. O vento carregava sussurros, como se a própria casa respirasse em uníssono com o seu medo. E 2, recuando, ele encostou-se novamente à parede, tentando controlar a respiração. O toque gelado que havia sentido em seu ombro ainda ardia como uma marca invisível. Olhou para a boneca caída no chão e percebeu, horrorizado, que agora ela tinha os olhos fechados, como se descansasse após a ameaça. 3. Com um impulso desesperado, chutou a cadeira de balanço e derrubou a cômoda, espalhando objetos pelo chão. Atrás da cômoda, encontrou uma pequena porta escondida, baixa demais para ser usada por um adulto. Hesitou, mas sabia que não podia ficar ali. Ajoelhou-se e tentou forçar a abertura. 4. Quando a portinhola finalmente cedeu, um cheiro pútrido escapou do espaço escondido. Era um corredor estreito, com paredes de madeira úmida e repleta de marcas de unhas, como se alguém tivesse arranhado em desespero, tentando escapar. Um frio intenso tomou conta dele, mas não havia escolha. Arrastou-se para dentro. 5. O silêncio era quase absoluto ali, interrompido apenas por respirações curtas que não eram suas. Algo rastejava atrás dele, algo pequeno e ágil. Ele acelerou os movimentos, arranhando os joelhos e os braços no chão de madeira, até encontrar outra saída, uma tampa solta que o levou a uma sala maior. 6. A sala era estranha. Não parecia parte de uma casa comum. O teto era baixo e coberto por símbolos pintados em carvão. No centro, havia uma mesa de pedra manchada de vermelho, como se tivesse sido usada em antigos rituais. Ao redor, velas apagadas derretidas criavam formas grotescas que lembravam rostos distorcidos. 7. Enquanto tentava entender o que via, uma das velas acendeu sozinha, iluminando um detalhe que fez o sangue gelar em suas veias. Sobre a mesa estavam várias fotografias queimadas, mas todas tinham algo em comum. Em cada uma delas aparecia ele, sempre sozinho, sempre em lugares que realmente visitara nos últimos anos. Alguém, ou algo, o observava há muito tempo. 18. Do fundo da sala, um barulho de correntes arrastando ecoou. Ele girou rapidamente e viu uma figura surgir da escuridão.
alta, magra, com o rosto encoberto por um véu negro. A entidade avançava lentamente, cada passo acompanhado por um rangido abafado, como se seus ossos estivessem quebrados. 9. Tentou correr para trás, mas a tampa por onde entrara agora estava fechada, como se nunca tivesse existido. Preso, recuou até encostar na parede. A figura parou diante dele e, com uma voz que parecia vir de muitas bocas ao mesmo tempo, sussurrou: "Você foi escolhido. Ninguém passa por esta estrada sem pagar." 10. Antes que pudesse reagir, mãos invisíveis agarraram seus pulsos e tornozelos, prendendo-o contra a mesa de pedra. A chama das velas aumentou, iluminando símbolos nas paredes que pareciam pulsar como veias vivas. A dor e o pavor se misturaram em sua mente e ele entendeu que não estava apenas numa casa assombrada. Estava em um santuário de vingança, onde os mortos exigiam sacrifícios. Preso à mesa de pedra, ele tentou se debater, mas as correntes invisíveis apertavam cada vez mais seus braços e pernas. A dor era insuportável e a sensação de impotência o consumia. O véu negro da entidade oscilava, revelando por instantes partes de um rosto pálido e deformado, como se tivesse sido queimado. 2. Ao redor, as velas explodiram em chamas, iluminando figuras que surgiram das sombras. Eram os espíritos da família que vira nas fotografias: o pai, a mãe e a filha. Seus corpos estavam distorcidos, os olhos brilhando em branco, e suas bocas abertas em um grito silencioso. Aproximaram-se dele lentamente, como juízes prontos para anunciar a sentença. 3. Foi então que a voz múltipla voltou a ecoar pela sala. Aqui jazem os esquecidos, os que morreram pela ganância e pelo desprezo dos vivos. Esta estrada é o túmulo onde ninguém para, mas todos passam, e cada um deve pagar. Ele tentou gritar que não tinha culpa, que nunca fizera nada contra eles, mas sua voz não saía. 4. A entidade ergueu as mãos cadavéricas e o quarto inteiro pareceu tremer. A mesa sob seu corpo pulsava como se fosse feita de carne viva. Símbolos ardiam nas paredes e o ar se tornava pesado, difícil de respirar. Em sua mente, imagens começaram a surgir. Incêndios, acidentes de carro, pessoas abandonadas à própria sorte na estrada. Todos os que passaram por ali haviam se perdido. Todos condenados. 5. No auge do desespero, ele lembrou da pequena porta escondida no quarto, das unhas cravadas na madeira. Não era o primeiro a tentar escapar, mas todos haviam falhado. A estrada era mais do que um caminho físico. Era uma armadilha criada para prender almas, um ciclo eterno de vingança. 6. De repente, a filha entre os espíritos aproximou-se mais do que os outros. Seus olhos não estavam completamente tomados pelo branco. Ainda havia uma centelha de humanidade ali. Ela tocou sua mão, e por um instante as correntes invisíveis enfraqueceram. Em sua mente, ele ouviu a voz dela, suave e quebrada: "Ajude-no ou junte-se a nós." 7. A escolha parecia impossível. Libertá-los significava aceitar o peso da maldição, ser o guardião da estrada amaldiçoada. Recusar significava morrer ali, consumido pelo ódio dos mortos. O suor escorria por sua testa enquanto tentava entender se havia alguma outra saída. Mas tudo o que restava era decidir: carregar a dor dos esquecidos ou tornar-se mais uma vítima. 8. Com lágrimas nos olhos, ele gritou que aceitava. A sala inteira tremeu e as correntes se desfizeram como fumaça. Os espíritos da família gritaram em uníssono, um lamento que ecoava até o fundo da terra. A entidade de véu negro recuou e seu rosto deformado se desfez em pó. 9. O fogo das velas se apagou e o silêncio tomou conta. Ele abriu os olhos e já não estava mais na sala ritualística, mas de volta ao carro, parado no acostamento da estrada. A noite ainda envolvia tudo em trevas, mas algo havia mudado. Ele não era mais apenas um viajante, agora sentia dentro de si os ecos das vozes,
o peso da estrada, a dor dos mortos. 10. Quando tentou ligar o carro, o motor roncou, mas algo o fez olhar pelo retrovisor. No banco de trás, a boneca de olhos fechados estava sentada, imóvel. Uma risada infantil ecoou dentro de sua cabeça. Ele entendeu com horror que a estrada nunca o deixaria ir. Agora ele era o novo guardião, condenado a esperar os próximos viajantes, para que a maldição continuasse. A noite parecia mais silenciosa do que nunca, mas dentro dele um turbilhão de vozes ecoava incessantemente. Cada suspiro, cada batida do coração lembrava que ele não estava mais sozinho. Jamais estaria. A estrada, que antes parecia apenas um caminho, agora carregava uma presença viva, pulsante, pronta para reivindicar qualquer um que ousasse atravessá-la. Ele olhou para o carro, a boneca ainda sobre o banco de trás, imóvel, mas sentindo uma intenção viva, como se pudesse observá-lo a qualquer instante. O medo não era mais externo, estava dentro dele. Cada sombra, cada sussurro, cada farol distante na estrada era um lembrete de que a maldição continuaria. Ele era o novo guardião, o elo entre os vivos e os esquecidos, condenado a carregar os segredos e a dor daqueles que jamais encontraram descanso. E assim, enquanto a lua cheia iluminava a estrada sem fim, ele respirou fundo, aceitando seu destino. Cada carro que passasse, cada viajante perdido que cruzasse aquela rota deserta, agora dependeria de seus olhos e de sua vigilância. O ciclo da maldição estava completo e a estrada jamais esqueceria. Quem ousasse se aproximar da estrada sem volta descobriria que o medo não termina ao chegar ao destino. Ele só muda de guardião.